Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Boa noite a todos. A oração foi maravilhosa. Já acalmou os nossos corações. Todos já tomamos o remédio que viemos buscar. Então nós vamos procurar manter essa boa vibração para que entre em nosso coração o que nós viemos buscar. Todos os dias, nas nossas orações, nós pedimos. Quando chegamos a casa, nós pedimos, mas é justamente naquele momento em que nós estamos absorvendo algum conteúdo, nos deixando envolver por uma prece, é que os nossos amigos da espiritualidade nos alcançam, encontram uma brechinha em nosso coração, e aí nós temos aquela oportunidade da nossa melhora. Nós vamos falar, eu diria que é o assunto da hora, de todas as horas, de todos os nossos dias, porque usar o termo cólera nos remete à primeira palavra, a primeira expressão, condição que nos remete é a doença. Mas não deixa de ser uma doença, porque o estado encolerizado, a cólera que abrigamos em nosso peito, nos adoece. Quando nós chegamos aqui no salão hoje, tem umas mensagens muito boas que são colocadas para que a gente comece a fazer esse mergulho, essa reflexão em nós mesmos. Eu adorei a que diz assim: muita calma nessa alma. Quando nós desejamos o bem a alguém, quando nós felicitamos alguém, comumente nós falamos: muita paz, te desejo paz, que você tenha saúde. Agora, onde está verdadeiramente essa paz? Como nós vamos conseguir perpetuar essa paz? Mesmo em dias tumultuados como esses que nós corajosamente estamos vivendo. Um momento como esse, nós experimentamos a paz. Toda vez que nós olhamos para alguém e esse alguém alcança o nosso coração, aquece a nossa alma, a gente experimenta a paz. Paz é um estado único, pessoal, e é intransferível. Por isso, essa caminhada, ela é nossa, ela é bem pessoal. O que nós procuramos fazer, cada um de nós, é tentar colaborar com o nosso amigo, com aquele que está percorrendo essa jornada conosco. Aqui nós aprendemos isso, aqui nós procuramos fortalecer esse ideal, porque todo mundo aqui já foi jovem. Muitos de nós permanecem jovem. No entanto, o jovem tem ideais muito fortes. Eles querem mudar o mundo, não é? É a coisa mais linda de ver. Eles têm a força física, eles têm a vontade. Então que, nesse momento, possamos nos revestir dessa capacidade e aproveitar. Muito há para se receber com toda certeza. Então, para que não fujamos do tema, já que ele é todo baseado num dos livros mais espetaculares, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, toda vez eu gosto de ler integralmente, porque ceifar uma frase,
um parágrafo é como deixarmos de beber a água que há de saciar a nossa sede. Então eu gostaria que vocês acompanhassem. A cólera. Um espírito protetor, em 1863, nos diz: levados pelo orgulho, vos julgais mais do que sois, a ponto de não suportardes uma comparação que possa vos rebaixar. E vos considerais tão acima de vossos irmãos, seja como espírito, seja em posição social ou em superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Ficais encolerizados. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos igualam aos brutos e vos fazem perder a razão e o sangue frio. Procurai o porquê disso e encontrareis quase sempre, por base, o orgulho ferido. Então, só esse breve momento, o que nós encontramos? São palavras fortes, especialmente quando remete à cólera, esse acesso como um estado de demência e que nos iguala aos brutos. Então cabe aqui uma pergunta: quem de nós aprecia um acesso de raiva, de destempero, de desequilíbrio? Qual de nós aceita essa condição e especialmente tenta auxiliar o outro? Essa tempestade que o outro cria e que joga na nossa atmosfera nos adoece, polui todo o ambiente e realmente nos iguala às feras. Muitos de nós teve a oportunidade de estudar, de exercer uma profissão, de estabelecer vínculos muito fortes com culturas, com toda a sorte de informações que venham nos melhorar. No entanto, quando nós permitimos que esse sentimento, a cólera, a raiva, que começa pela leve impaciência, mas dependendo do nosso estado no dia, pode se transformar naquele copo que já ouvimos falar algumas vezes, né? O copo de cólera que eu bebo e que eu ofereço. Não é o orgulho ferido por uma opinião contrária que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos. A própria impaciência, decorrente das contrariedades frequentemente fúteis, prende-se à importância que cada um atribui à sua própria personalidade, diante da qual acreditais que tudo deve se curvar. Várias observações. Por exemplo, quando a gente deseja que o outro fale, haja, passe para nós aquilo que desejamos, há um grau de maturidade ou nós estamos nos igualando à criança que está iniciando o seu processo de educação e que na maior parte das vezes é egoísta? Quando não, ela começa a manifestar aqueles germes do orgulho. E se nós não começarmos o processo de educação desse ser, vai ser mais um que vai esbarrar no outro durante a sua caminhada e vai sofrer dessa doença. Vai poluir aquele ambiente por onde passa. Hoje se fala, por exemplo, muito em ecologia, felizmente. Mas para o espírita, quando se fala em ecologia, nós não estamos nos referindo somente à questão material, física, à condição do planeta. Devemos sempre nos reportar, especialmente, quem somos nós. Nenhum de nós está separado do outro. Nenhum de nós está separado de uma árvore que tomba, de um ar que é poluído, de uma água que é contaminada. Nenhum de nós. Cada vez que o ambiente em que nós estamos, tivemos a oportunidade de viver, como é o nosso planeta, ele é alcançado, não pensemos
que esse efeito dominó não vá nos atingir. Atinge. Mas se efetivamente eu não posso colaborar, por que não eu, como espírita, não mergulho na minha condição de estudante, daquele que procura efetivamente se melhorar e evito poluir a atmosfera, mas é exatamente aquela que nós não vemos. Então, como crianças, a gente pode dizer assim, para os mais íntimos, eu não vejo. Então, isso não está alcançando o meu coração. O outro não vê, isso não alcança o seu coração. Mas tudo o que falamos, o tom de voz que usamos, os nossos gestos, todos eles são determinantes, são energia, pura energia, que nós estamos produzindo. Ora, então o ser ecológico, ele começa pela asepsia, por sua educação enquanto espírito. Então ele vai procurar, com toda certeza, melhorar a sua casa interna. Essa que eu preciso reciclar, é essa que eu preciso descontaminar, é essa que eu preciso alimentar com o que há de melhor. Assim, todo pensamento que eu produzir, com toda certeza irá interferir no ambiente, porque sempre interferimos, mas há de interferir de uma maneira mais saudável. Então a mudança, nós precisamos perceber, ela começa dentro de nós. Toda e qualquer expectativa não pode estar no outro, tem que estar primeiro dentro de nós. Então o espírito protetor continua. Na sua impaciência, o homem colérico se volta contra tudo, desde a natureza bruta até os objetos, que acaba por destruir por não lhe obedecerem. Se nesse momento ele pudesse ver-se a sangue frio, teria medo de si próprio, ou se acharia ridículo, que julgue por aí a impressão que deve causar aos outros. Ainda que seja por respeito a si mesmo, cumpre-lhe esforçar-se para vencer uma tendência que faz ele objeto de piedade. Quem será que sente piedade de todos nós quando nos embrutecemos, quando nos tornamos impacientes? Uma das cenas mais comuns de se observar, especialmente nesse calor que é tão presente nessa época do ano, é quando as pessoas estão dirigindo e mal o sinal abre, elas buzinam. Na verdade, esse é um hábito de grandes centros. O estresse é tão grande, a impaciência e a intolerância já é tão grande, já é uma doença tão permanente nessa alma, que quando está a passeio, mesmo a passeio, é capaz de, por hábito, porque isso é um hábito, não tem a tolerância de esperar que o carro avance. Então está lá de trás, o sinal abriu, gostaria que tivesse asas no carro. Mas isso não é possível. Não existe laboratório mais impressionante para nos avaliarmos do que enquanto estamos dirigindo. É exatamente ali que os nossos instintos eles vêm à tona. É ali que fica elaborado aquele ser na sua totalidade. Por quê? O que é o hábito? Nós sabemos que na doutrina espírita, o que mais nos importa é a nossa transformação. Sem ela, de nada adianta eu ler, de nada adianta eu assistir uma palestra, vai demorar muito, porque, tornamos a dizer, a mudança ela é interna, ela é muito pessoal. Então, nesses momentos em que nós temos a oportunidade, como essa, de avaliarmos quem nós somos, é ali que nós vamos domar esse homem bruto, que ele está totalmente voltado. Esse ventinho resseca a garganta.
ele está totalmente voltado para ele. Então, igual uma criança orgulhosa e egoísta, não admite que ninguém esteja à sua frente, não admite que se demore, não admite nada, não tem tolerância. É aí que nós devemos mudar, começar a mudar esse hábito, porque nós aprendemos a agir assim. Não ouvimos os conselhos, desprezamos aquelas pessoas que tentam nos melhorar nos relacionamentos sociais e pessoais, familiares. Deixamos simplesmente a vida nos levar. Bom, se soubesse que a impaciência e a exaltação não resolvem nada, que alteram sua saúde, até mesmo comprometem sua vida, veria que ele próprio é sua primeira vítima. Além disso, uma outra consideração deveria detê-lo: o pensamento de que torna infelizes todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não sentirá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama. E que desgosto mortal se, no acesso de raiva, cometer um ato do qual tiver de se arrepender por toda a sua vida. Em resumo, o homem que tem um temperamento colérico não deixa de ter certas qualidades no coração. Isso é muito importante. Mas pode impedi-lo de praticar muito o bem e pode levá-lo a praticar muito o mal. Isto basta para fazer esforços para dominá-la. O espírita deve ainda levar em conta uma outra razão. Ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Então, vamos nos voltar para essa questão. A caridade. A caridade, ela começa onde? Ela se exprime no quê? Num ato, num pensamento, numa palavra. Eu tive a oportunidade de ler uma reportagem, espero que muitos tenham tido. Não vou lembrar, infelizmente, porque me ocorreu agora. Essa pessoa, o nome dele... obrigada. Mas ele teve a mãe, né, que conviveu com ele tanto tempo, ela desencarnou, era espírita, ele é espírita. Isso foi publicado na revista Globo, de domingo. Então, ele ouviu dessa mãe antes do desencarne, não sei se por comunicação depois, eu estou devendo, mas ela se comunicou de alguma maneira e disse para ele que a vida dela tinha sido produtiva de fato, ela tinha alcançado alguns objetivos, mas que lhe faltava exatamente ter trabalhado mais, ter agido mais, ter feito mais o bem. Então, essa comunicação dessa mãe foi suficiente para que ele repensasse a sua vida e os seus conceitos. Ainda jovem, ele começou a difundir entre todos aqueles que ele convivia, não só a informação, mas também o estímulo à ação. Por quê? Nós temos boa vontade? Por que que o mal impera? Quando nós ouvimos falar sobre isso, porque nós nos queixamos, ainda mais em tempos tumultuados como esse, é muito comum nós ouvirmos e, por hábito, nos queixamos da situação. Então, a situação, ela é desarmonizante, ela é ruim, perigosa, nos falta prosperidade, saúde, e por aí vai. Ok. Então, de fato, o que falta para que mudemos essa realidade? Quando nós começamos a crítica, às vezes nós pensamos assim: vou orar. A oração, até esse momento, até eu ler sobre as palavras dele, para mim era o maior e melhor remédio que eu poderia oferecer. Eu não estou no local, mas a minha oração, de fato, ela alcança. No entanto, pensemos, eu não vou orar só, eu vou agir.
Então, se está de fato difícil, que eu saia de onde eu estou e alcance quem está à minha volta, que eu alcance aquele que eu possa de fato mudar. Um abraço, ele muda pessoas, o sorriso muda pessoas, palavras mudam pessoas, as ações transformam vidas. Então, muitas vezes, nós temos a oportunidade da orientação, mas evitamos a ação porque estamos realmente sobrecarregados, muitos de nós doentes, muitos de nós muito impressionados com a dificuldade. Mas se cada um de nós, como uma formiguinha, agir, se nós, por exemplo, começarmos a olhar para as crianças que não têm pais, pai, normalmente nos lugares mais carentes, são mães que criam esses filhos com toda a dificuldade, e que nós sabemos que, estatisticamente, essas crianças que são criadas sem pais, elas tendem a viver algum tipo de desequilíbrio em número avassalador, 80%. Elas tendem a experimentar a mentira, a corrupção, o uso de drogas, bebidas e tudo aquilo que nós sempre procuramos evitar. Então, essas mazelas, elas acontecem o tempo inteiro à nossa volta. E, no entanto, ao invés de agirmos, isso eu estou reportando a mim mesma também, nós nos irritamos, como foi dito aqui, pelas pequenas coisas, e normalmente são pequenas. É uma pequena coisa aqui, outra pequena coisa ali, vamos acumulando, é matemático, é lógico, e aí nós explodimos. E às vezes nós explodimos onde não devemos explodir, onde não devemos jamais alcançar. Às vezes, e normalmente, são aquelas pessoas que mais amamos. Essa aqui é a oportunidade de permitirmos que algo entre no nosso ser e que nos faça mudar um pouco. Porque ninguém muda, não é verdade? De um dia para o outro. Nenhum de nós. Nós somos alcançados por alguma ideia e vamos amadurecendo até que um dia, e que seja o quanto antes, nós comecemos efetivamente essa transformação. Paulo Freire diz o seguinte, eu acho que a maior parte aqui lembra do Paulo Freire, o educador, não é? Ele tinha um projeto fantástico. Mas tem uma colocação dele que é muito forte quando ele diz: a educação não muda o mundo. A educação muda pessoas. E pessoas mudam o mundo. Essas pessoas somos nós. Nós podemos mudar o mundo desde que comecemos a mudar o nosso mundo. É aqui. É no nosso ser que começa essa transformação. Então, toda vez que nós temos a oportunidade de abrir esse livro, que é justamente o que nos educa, a maior parte dos livros nos instrui, extremamente importante, mas o Evangelho, onde estão contidas as palavras preciosas do nosso Mestre Jesus, ali está verdadeiramente o caminho para a nossa educação. Em se tratando de educação, vou contar uma historinha. O autor é desconhecido, no entanto, isso se repete em muitos lares, com toda certeza. É uma criança que veio da escola. Então, essa criança estava profundamente irritada, muito irritada. Vamos lembrar aquela criança que ou fomos ou já vimos gritar, espernear e dizer que quer bater. Eu quero matar esses meus colegas. Então, esse menino, ele estava profundamente irritado. Ele estava no estado colérico. E o pai estava em casa, nesse momento.
e pergunta: o que houve? E aí ele explica que ele já não aguentava mais os amigos da escola e que ele sentia muita, muita raiva. Então esse pai, ele leva o filho para o quintal. Vamos imaginar que todos nós temos um quintal grande, gramado, com um varal maravilhoso, onde a nossa mãe estendeu lençóis brancos. É uma cena poética. Já tivemos quintais assim. E era nesse quintal que o pai, para onde o pai encaminhou a criança. Então, deu para esse menino um saco de carvão e falou o seguinte: pega esse carvão e joga no lençol branco. Cada vez que você jogar, dispensa a sua raiva. Imagina que ela está sendo atirada, que você está se livrando dela. Criança, ele adorou a ideia, Vou sujar tudo, todos os lençóis. Aí começou a tirar o carvão e aí ele gritava. De fato, foi uma catarse fantástica. No final, a cena, vocês já sabem, não tinha lençol branco mais. E nem o menino. Ele estava todo sujo de carvão, unhinhas, as mãos, o rosto. Ele estava impregnado daquilo que ele alinhava no seu coração. Então, é uma cena forte, e aí, entre aspas, entre parênteses, vamos pensar aqui que depois quem ia ficar com raiva era a mãe, Porque aqueles lençóis branquinhos nunca mais iam existir. Mas a lição foi dada e com toda certeza aquela criança entendeu daquela maneira o quanto de fato a raiva atinge não só aqueles a quem ele se dirige, mas especialmente a nós mesmos. Então, a Joana de Ângeles, ela nos instrui que a tempestade interna que nós aninhamos não nos permite ouvir os conselhos, não nos permite receber a ajuda que a gente está ali implorando, está pedindo. A raiva, a impaciência, que se não tratadas, que se não entendidas, assumidas, reveladas, elas se transformam em cólera. E a cólera é uma doença. E ela adoece a todos que estão à sua volta. Então, que possamos refletir: qual é a minha escolha? É eu permanecer nesse estado porque eu não quero mudar e eu não estou nem aí se eu vou espirrar essa raiva aos outros, porque eu não quero ela dentro de mim, eu não vou mudar, ou eu vou começar a colaborar, ou eu vou começar a me educar para que, quem sabe, um dia eu possa educar alguém. Mas que eu eduque daquela maneira mais gostosa e a melhor que existe, que é pela minha presença, pelos meus atos, pela energia que eu posso espargir no ambiente. Porque eu não estou abrigando dentro de mim essa tempestade que me distorce, que me adoece, que me transforma em um bruto. Mais à frente, Hahnemann é o médico alemão que nos deixou esse legado fantástico da homeopatia e que é largamente utilizada e favorece a tantos de nós. Hahnemann foi um dos que participou dessa grande equipe de espíritos tão especiais que auxiliaram na codificação. Então, o que ele nos fala? Segundo a ideia muito falsa de que não se pode alterar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos nos quais se satisfaz de bom grado, ou que lhe exigiriam muita perseverança para serem eliminados. É desse modo, por exemplo, que aquele que é inclinado à cólera quase sempre se desculpa por seu temperamento.
Antes de se considerar culpado, atribui a falta ao seu organismo, acusando assim a Deus de seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra ligado a todas as suas imperfeições. Ora, se o homem de fato, o que ele assume é que o corpo tem defeito, a minha mente, eu preciso tratar o meu corpo, de fato é o que ele diz. Eu estou culpando a criação divina, estou culpando a Deus por eu ter esse defeito. Hoje nós não temos esse direito de pensarmos mais assim, porque nós já avançamos mais de um século, 2 séculos quase se completam desde essa informação. E o que é que nós estamos fazendo para efetivamente erradicar do nosso sistema essa condição de impaciência, intolerância, da raiva e da cólera, que de fato nos aproxima dos animais? Vamos refletir. Se eu quero estar num ambiente evoluído, melhor, se eu quero conviver com pessoas que sejam educadas, que me entendam, que me facilitem, eu tenho que ser compatível a isso. Então, enquanto nós estudamos a nossa doutrina, na verdade, eu acho que o argumento mais importante para esse momento agora é que nós nos queixamos sempre, é hábito. Nós nos queixamos do calor, e se entramos no ar-condicionado e ele está frio, nós nos queixamos. Se anoitece de repente, nós nos queixamos e dizemos assim, mas já acabou o dia? Enfim, nós, se gravássemos o nosso dia, se registrássemos os nossos pensamentos, nós vamos entender que, na verdade, nós depositamos num copo uma quantidade absurda de veneno. São os nossos pensamentos, são as nossas atitudes que não nos fazem progredir. Nós queremos o tempo inteiro a prosperidade. Mas como que essa prosperidade vai chegar à nossa vida se nós a negamos todo o tempo? Porque a queixa nos afasta disso, dessa possibilidade. Falar é fácil. Sabemos que é difícil até estabelecer o que nós estamos falando. No entanto, se nós não mudarmos agora, onde estaremos? Então, a doutrina espírita, ela nos diz, em vários livros, nós vamos encontrar isso. Nós estamos encarnados no planeta Terra. O planeta Terra está ainda na sua condição de um planeta de expiação e provas. Já estamos entrando nessa era da regeneração, de fato. Isso já é uma realidade. Mas se olharmos à nossa volta, aí o estudo ele é muito importante, porque precisamos entender. Depois que nós entendemos, é mais fácil mudarmos a nossa conduta. Se eu olho à minha volta e o que eu vejo é doença, maldade, violência, fome, onde eu estou encarnado? Eu estou encarnado num planeta de regeneração ou num planeta que carrega essa condição de expiação e provas? Então, essa é a nossa condição. O passaporte que nós recebemos nos trouxe até aqui. Nós desenvolvemos uma esquete na finalização da evangelização esse ano, e eu acabei de lembrar, muito interessante, é uma ficção em que alguém liga para outro, aí é o plano espiritual ligando para um rapaz e dizendo para ele que, na verdade, ele estava com a passagem comprada para um planeta da Pedra Lascada. Isso é
É gostoso de ouvir, mas assusta, né? É bom na piada. Agora, na realidade, eu não quero isso. Se já está difícil para mim aqui, agora, por que é que eu vou contribuir para que o meu passaporte ele seja alterado mais uma vez e de uma forma que não vai me agradar? Então, meus amigos, a doutrina espírita é categórica, ela nos acorda, ela nos desperta para a nossa real condição. E qual é a nossa condição agora? Nós não somos infelizes. Nós somos felizes, é porque não nos lembramos. Somos felizes porque estamos aqui, porque assumimos esse papel, assumimos essa personalidade, essa identidade, que é o nosso tratamento. Todas essas pessoas, toda essa condição que está à nossa volta, é o nosso tratamento. Então, se alcança o meu organismo, isso não é da paternidade divina. Alcança o meu organismo porque eu estou aturdido, eu estou totalmente envolvida com a parte material e eu esqueço a minha condição espiritual, que é ilimitada, ela é perfeita e que vai me gerar uma condição real de muita felicidade, de muita paz. Mas no momento nós estamos aqui e não vamos esquecer, nós estamos aqui a trabalho e a tratamento. Então, não percamos a oportunidade de sorrir, de envolver o outro, de fazer o bem, de querer o bem, de pensar o bem. É isso que nos afasta da dor, do sofrimento, da miséria. É isso que nos faz melhorar. Então, não nos queixemos. É quase um trabalho hercúleo, eu sei. Mas a queixa nos afasta de ouvirmos quem quer nos ajudar. A queixa afasta pessoas que têm uma têmpera melhor. A queixa afasta oportunidades. Se queremos mudar o mundo, precisamos nos mudar. Então a transformação ela é necessária. E é essa a condição maior de um espírita. Como diz Allan Kardec, é a nossa transformação. Todo dia isso é possível. Então, em momentos como esse, nós até nos entusiasmamos, pensamos, né, na atitude que nós vamos tomar a partir de agora, por menor que seja. Mas quando nós voltamos à nossa realidade, não deixemos de levar isso em consideração. O homem de sempre é que vai estar no seu dia a dia. Nós, porque o meu hábito ainda não mudou, eu estou intencionado. Eu preciso mudar meus hábitos. Eu mudando meus hábitos, vou mudar a minha realidade, consequentemente a realidade dos que estão à minha volta e, que maravilha, finalmente eu vou ter um passaporte novinho. E esse passaporte há de me levar para experiências em lugares, em planetas, que vão me trazer a paz que eu preciso, que vão me ajudar a desenvolver cada vez mais o bem que há em mim. Porque o bem mora em cada um de nós. Nós nos distraímos, nos deixamos contaminar e contaminamos aqueles que estão à nossa volta. Ainda com relação à cólera, vamos imaginar as nossas doenças morais. Haroldo Dutra, num seminário que eu recomendo a vocês, O Céu e o Inferno, ele é brilhante em diversas colocações, nos orienta muito, mas tem uma colocação dele que eu achei importante para compartilhar. Quando ele fala que muitas vezes nós achamos que o que está nos atrapalhando, incomodando, aquelas imagens escuras até que alguns veem à nossa volta, os obsessores
e por assim diante, são fatores externos. Muitas vezes são as nossas formas de pensamento, que atingem um grau tamanho de força, de realidade, que é como se fossem bonecos. Esses bonecos são criações nossas, e pensem bem, nós carregamos para onde nós vamos. Estamos pesados, densos, adoentados. E aí eu quero contar uma passagem. Deixa eu pegar aqui para que eu passe para vocês a referência exata. Está aqui. Também é da obra Pai Nosso, pelo Espírito Meimei, psicografada por Chico Xavier. Um judeu, já com uma certa idade, que não tinha nenhuma dificuldade financeira, mas já tinha, né, como eu disse, uma certa idade, estava doente. Mas o que mais incomodava ele era a sua consciência pesada, que ele arrastava, porque ele, enquanto na sua mocidade, enquanto tinha poder e condição, ele roubou amigos dele, relegou esses amigos e relegou os familiares deles à miséria, à desonra. Se nós nos reportarmos para aquela época, a miséria era algo realmente assustador, especialmente para as mulheres. Então, ele estava tomado pelo remorso, e ele sabia disso. Ele procurou o mestre porque nenhum médico o curava. Ele não tinha energia nenhuma mais, ele estava literalmente desfalecendo. Não existia energia vital nele. E ele foi até a casa de Simão Pedro, onde o mestre atendia a todos. Quando o mestre permitiu que ele se aproximasse, ele disse que ele estava muito doente e que ele precisava curar-se. Então Jesus orou de uma maneira que nenhum de nós tem ainda condição de lembrar ou de imaginar o que seria isso. Mas a oração dele é algo tão sublime que de fato transformaria qualquer um de nós, e transformou naquele momento aquele ser encurvado, angustiado, cheio de amargura e de dor física, moral. Ele foi tomado imediatamente de uma energia muito poderosa, de uma condição única que ele não experimentava há muito tempo. Então ele agradeceu a Deus, agradeceu a oportunidade, e Jesus disse: vá, siga o seu caminho. E aí ele saiu da casa, só que a casa era muito procurada, então existia uma fila do lado de fora. Enquanto ele saía, um mendigo esbarrou nele, pisou no calo dele. Quando isso aconteceu, ele urrou de dor. E imediatamente ele pegou o cajadinho dele e começou a atacar. Foi um ímpeto, foi a cólera, a raiva. E ele batia. Foi um tumulto danado. Jesus chegou para acalmar os ânimos. E aí ele viu o estado do mendigo e disse: mas o que aconteceu aqui? Aí, imediatamente, aquele senhor que tinha se revigorado começou a passar mal. E aí ele disse que a vida estava indo embora, que ele não entendia o que estava acontecendo. E aí Jesus diz exatamente assim: isso, meu irmão, é o ódio, é a cólera que outra vez chamaste para o próprio coração. Então isso é a história deste judeu? Mas isso é a história nossa. Quantas vezes nós nos tratamos? Uma condição maravilhosa, por exemplo, fazemos uma massagem, porque o corpo dói, a acupuntura, nos cuidamos,
E aí, assim que saímos do tratamento, voltamos à nossa realidade e a menor contrariedade faz com que nós despejemos aquela raiva. É um impulso, é um hábito. E aí eu pergunto a vocês, o que é que acontece conosco nessa hora? A dor volta, o desconforto físico volta. Isso é real, isso é fato, isso somos nós. Então, se nós não mudarmos esse hábito antigo, nós vamos continuar doentes, pedintes, necessitados. E quando nós partirmos daqui, isso é tão lógico que não precisa que leiamos. Quando partirmos daqui, voltarmos à vida espiritual, a nossa maior angústia será exatamente a do tempo perdido. E o quanto nós sobrecarregamos esse corpo perfeito, perfeito que nos é dado. Existe um vídeo que eu tive a oportunidade de assistir há pouco tempo, ele já é antigo, circula na internet, é numa clínica em que eles filmaram quando as pessoas recobraram a capacidade de ouvir. É emocionante, não há quem não seja tomado de piedade, de emoção e de gratidão, porque ouve. Nós ouvimos, falamos, pensamos, estamos aqui. Temos a oportunidade todo dia de pensar o bem, falar o bem, agir no bem. Que essa disposição seja nossa, para que após, por exemplo, esse momento aqui, nós possamos nos revigorar e que isso permaneça um bom tempo conosco. Que não dure um dia, uma hora, meia hora, mas que dure uma semana já, avançamos. Logo depois vai perdurar um pouco mais, isso é avançar. E a nossa consciência, ela vai estar em paz, porque nós só adoecemos quando nós não estamos realizando aquilo que a nossa alma deseja que realizemos. Porque nós sabemos o que viemos fazer aqui. Nós viemos aqui para o trabalho, para o estudo, para o tratamento, mas como diz o nosso Mestre Jesus, para aprender a amar. Existe uma passagem no Evangelho, essa é para gravar na nossa mente e no nosso coração. A caridade, ela não existe. A caridade, ela não se estabelece enquanto não há o perdão das ofensas, enquanto não há efetivamente o perdão. Então essa é a primeira ação nossa, perdoar. Se temos dificuldade, se dói o estômago, se dói a cabeça, se eu tenho alguma dificuldade financeira, se eu estou sobrecarregado, que eu ore e que eu perdoe. Essa é a primeira condição. É que nós não vemos o quanto nós estamos ligados e entrelaçados às pessoas que não saem do nosso peito, seja pela amargura, pela mágoa, pelo amor. É uma teia. Quando é pelo amor, ela é linda. É quase um cristal. Quando é pela mágoa, pela raiva, você já tem ideia do que é, que forma tem. E isso é, efetivamente, a transfusão de baixa energia que nós geramos e que nós permitimos que nos alcance. Então, que pensemos, na verdade, tudo é muito lógico. Nós precisamos mudar, precisamos acordar para que possamos sorrir mais e ter mais tranquilidade. Eu só gostaria de encerrar com Emmanuel.
essa passagem ela é tão forte que eu acho que vale a pena falarmos sobre isso. É psicografia, claro, do Francisco Cândido Xavier, que começa assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Pedro. Está em Pedro, capítulo 3, versículo 8. Bem, justo figuremos a cólera, titulando-a com algumas definições, como sejam: força descontrolada, precipitação em doença, acesso de loucura, queda em desequilíbrio, tomada para obsessão, impulso à desencarnação prematura, perigo de criminalidade, introdução à culpa, descida ao remorso, explosão de orgulho, tempestade magnética, fogo mental, pancadaria vibratória, desagregação de energias, perda de tempo. Então, ante essas palavras tão contundentes, que não sejamos aqueles que desagregam energias, que geram esse fogo mental, que desestruturam e desestruturam-se, que nós possamos entrar na mais pura vibração, porque é possível, e é ela que nos arranca do nosso orgulho, da nossa vaidade, que é a nossa chaga, a nossa pedra, que não nos permite avançar, que tenhamos o nosso mestre, de fato, como nosso mestre, que só deseja o nosso progresso é o progresso dele, é o progresso desse planeta, dos que nós amamos. Se alguns de nós experimentou a literatura sobre os exilados de Capela, sabe a dor que é quando nós não podemos estar com aqueles que amamos, que queremos bem. Então, que entendamos que está sob a nossa responsabilidade, não está na responsabilidade de ninguém, nenhuma mudança, nenhuma transformação, não está no professor, não está no político, não, está em nós, e que possamos permitir que as nossas crianças aprendam isso e cresçam sob essa bandeira, que é, de fato, a bandeira que vai nos levar à prosperidade, à paz, à vontade de viver, sem que sabotemos os nossos planos. Então, o que eu desejo, e com certeza todos aqueles bons espíritos que estão aqui sempre em dias como este na casa, é que a paz, ela permaneça em nossos corações, que tenhamos calma, tolerância, e que possamos enxergar o outro com um olhar mais amoroso, porque é assim que nós gostamos de sermos tratados. Que o nosso Mestre Jesus nos alcance aos nossos lares, às nossas vidas, aos nossos sonhos, e que possamos ser mais alegres, agora e sempre. Obrigada pela oportunidade.